Grande Jornal Regional. Entrevista. Muito bom dia, Braulio, Ricardo, ouvintes e telespectadores do Grande Jornal Regional. Márcio Teoforte, o cabelinho na área. Hoje eu vou bater um papo com escritora, jornalista formada pela USP. Além de tudo, ela tem mestrado em literatura e crítica literária pela PUC de São Paulo. E eu já quero dar muito bom dia para Fernanda Bright. Fernanda, prazer te receber aqui, tudo bem? Bom dia, o prazer é todo meu, cabelinho. Muito feliz de estar aqui. A gente também. Me conta uma coisa, primeiro de tudo. Tu tem vários livros lançados, tu é de São Paulo. Primeiro de tudo, por que tu veio parar em Gramado? Me conta um pouquinho a escolha por aqui, pela região Gramado e Canela. Nossa, eu sou apaixonada, né, por Gramado e Canela. Assim, na verdade, acabei parando aqui por acaso. No fim da pandemia, a gente ia visitar um amigo... Eu e meu esposo, a gente foi visitar um amigo nosso em Joinville. E de lá a gente ia pra Cachoeiro do Sul, né? A gente já tava em Porto Alegre. Daí, esse amigo nosso tava com suspeita de Covid. Daí a gente, não, cancela, né? Pra não perder a passagem. E no fim, ele não era Covid, graças a Deus. No fim, era só uma gripe. Mas, né, todo mundo muito preocupado, né? Porque todo mundo, né, fazendo todas as precauções. Pra não perder a passagem, a gente falou, vamos conhecer Gramado. Porque todo mundo me falava, Fernanda, a cidade é sua cara, Gramado e Canela é sua cara. Daí a gente chegou na rodoviária e eu pensei, como que eu faço pra morar aqui? Em 5 minutos eu tava querendo... Se apaixonou? Se apaixonaram os dois? Apaixonei. E tanto eu quanto meu esposo, ele também adora frio. Assim, né, o São Paulo tá bem quente ultimamente... E como agora, né, a gente trabalha mais home office, até com a escrita também, a gente falou, não estamos presos a nenhuma cidade, bora ir pra Serra. Me conta um pouquinho da tua trajetória enquanto escritora. Na verdade, tu é uma pessoa multifacetada, né? Tem várias nuances aí na Fernanda, mas me conta um pouquinho da tua trajetória como escritora, pra gente depois falar um pouquinho da tua obra da Amadas. Queria que tu me contasse um pouquinho da tua trajetória enquanto escritora. Claro, e aliás, essa questão de ser multifacetada é um problema hoje em dia. Que as pessoas estão com nichos tão, né, fechadinhos de especialidade, quando uma pessoa gosta de tudo, aquela pessoa que desde criança era um poço de cultura inútil. Bem-vindo ao clube! A pessoa extremamente aleatória que Sim. quer saber sobre tudo. Mas, na verdade, desde criança também eu gosto muito de escrever. Uhum. E tenho histórias, né? Comecei a escrever desde muito cedo. Fiz jornalismo na USP, né? Então, dentro do jornalismo, eu percebi que não tinha jeito, porque assim, o jornalismo, queira ou não, ele engessa um pouco a maneira como você escreve. Você tem que escrever de um jeito, né? Ali... Hoje até acho que mudou um pouco, não sei como é que tá isso, mas uma vez o jornalismo ele era um pouco de cada coisa e eu acho que faltava um pouquinho mais esse lado mais escrita, né? O jornalismo estava indo muito para um lado muito TV, muito rádio, né? Ao menos quando eu cursei, né? Não era uma coisa tão específica. Quando tu queria, por exemplo, teria que fazer uma pós, letras, de repente, né? Exato, era aquele negócio de você tinha que responder o que, quando, onde, dar aquela informação tudo certinha, de modo mais imparcial possível, né? Lógico. E daí, quando eu conheci o New Journalism, que é um estilo de jornalismo mais literário, me apaixonei. Daí meu TCC foi um livro literário, né? Que depois a editora Primavera me chamou para publicar, para lançar, né? Então, na verdade, o Amadas, que é o meu livro solo... Estou com ele aqui, deixa eu colocar aqui... na câmera aqui, tá bonitinho ele, essa capa linda, grande, bem encadernado, muito bonito o livro também. Capa dura, né? Adoro. Ele surgiu, então, como meu TCC de jornalismo, né? Daí, tirei 10 da banca toda, fiquei super feliz. E depois a editora Primavera se interessou por ele e daí foi lançado. Nesse momento eu já estava pendendo mais para literatura, fiz o mestrado em literatura, então eu fui aos poucos me afastando do jornalismo e me aproximando mais da escrita literária. Literária mesmo. Quando tu fala em New Journalism, né, é um termo que no início, quando ele começou a ficar mais conhecido no Brasil, eles literalmente falavam novo jornalismo e não é, né? Porque é um sentido mais literal, é tu contar uma história, muitas vezes, real, de uma forma mais literária,
abre aspas, com personagens fictícios, né? Eu sempre tenho o caso, né, de um cara que eu sou fã, que é o Caco Barcelos, né? Ele escreveu o Rota 66 e o Abusado. O Abusado, principalmente, que conta a história sabida de um dos maiores traficantes que já se viu no Brasil, que é o Marcinho VP. Ele chama o Marcinho, por exemplo, de Juliano, né? Mas a história se entrelaça, né? E mal ou bem, né? É uma forma de se dar um sentido melhor para uma história, né? Tu consegue contar a história de uma forma, né? Principalmente no teu caso. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o Amadas, exatamente por isso, porque são situações que hoje, infelizmente, estão enraizadas no nosso país, na nossa sociedade, né? Não, é muito triste. É assim, essa questão de contar a história de um ponto de vista romanceado, é até assim, você pega um livro, daí você pensa que é ficção, porque tá uma linguagem mais poética, uma descrição das coisas. Mas tudo ali é real, né? Então é você contar uma história real de uma forma um pouco mais poetizada. O Amadas, o título é esse... Até o A tá um pouquinho, né, deslocado, porque minha ideia inicial era falar sobre MADA, que é uma sigla, né? É um grupo, que é uma sigla que significa Mulheres que Amam Demais Anônimas, então MADA, né? Que é um grupo um dos grupos que saíram dos Alcoólicos Anônimos, né? Depois dos Alcoólicos Anônimos, a partir desse grupo e das regras, né, de recuperação deles, surgiram vários, né? Os Narcóticos Anônimos, tudo. E as MADAs é uma dessas ramificações que são de mulheres dependentes de relacionamento. Dependente como? Dependente emocionalmente mesmo. Então, são mulheres que apresentavam... se o relacionamento era rompido, elas apresentavam sintomas realmente de abstinência, sabe? E faziam de tudo pra permanecer naquele relacionamento que, na maioria das vezes, é abusivo, né? Sofrendo diversos tipos de violência, né? E ainda assim com dificuldade de sair daquilo, né? Daí, quando eu entrei no grupo pra conversar com essas mulheres, né? Eu me apresentei pra elas, eu falei, eu sou jornalista, graças a Deus eu não passei por essa situação, mas eu queria contar a história de vocês. Teve uma senhora em específico que falou, eu quero contar minha história, assim, do jeito mais inocente, né? Eu vou conversar com ela. Quando ela começou a contar a história dela, eu falei, meu Deus, assim, ela falava as maiores atrocidades como se fosse uma coisa super simples de passar, sabe? Não, daí ele deu um soco em fulano, quebrou o nariz dela, a gente falou, que poxa, daí eu falei, meu Deus, como assim? Como, né? Normalizando uma situação que não pode acontecer. Exato, umas coisas terríveis. Daí eu percebi que... Daí ela falou assim, não, mas a minha sogra passou por isso, minha filha também. Eu percebi que tinha uma questão genética ali, no sentido de que se um relacionamento abusivo não é superado, ele pode ser transmitido, como se fosse uma doença, assim, para gerações futuras, né? A filha vê a mãe passar por isso, depois ela às vezes acaba atraindo o mesmo tipo de relacionamento, uma questão, né, entra em âmbitos psicológicos também, né? Claro. Familiares, e não só com relação às mulheres, aos homens também. Você percebe que os homens que são abusivos, né, no livro também sofreram abusos dos pais, então é uma teia, sabe? Que vai é uma enredando. rede. E me conta um pouquinho como que foi o processo de escrever o livro, né? Tu falou que tu falaste com as pessoas. Como que foi esse processo pra ti, a Fernanda, né? Porque tu entra pra fazer uma obra desse tipo com uma ideia, né? Isso. E, obviamente, provável, tu vai, de repente, tendo que mudar algumas coisas, o conceito muda, porque deve ter aparecido muita coisa pra ti, né? Exatamente, tanto que o livro não é mais sobre o grupo Madas, é sobre 3 mulheres dessa família que passaram por relacionamentos assim, como cada uma delas lidou com isso, né? E eu convivi com elas por 1 ano, né? Eu ficava pra cima e pra baixo com elas, pra entender a dinâmica familiar até, sabe? Nossa, mulheres inteligentíssimas, tem uma que é superdotada, só que era de uma época que, sabe, as mulheres não estudavam, o pai não deixava ir na escola, sabe? Sim. Foi descobrir que era superdotada depois. Umas coisas incríveis, assim. E de fato, eu fui... quando você vai cavando, você vai encontrando, às vezes, histórias ainda melhores do que a que você tá procurando, né, inicialmente. E foi muito intenso pra mim escutar a história delas, me emocionei diversas vezes. Foi muito difícil também contar depois de forma cronológica, porque as lembranças das pessoas são coisas que não estão numa ordem, né? Sim. Você montar esse quebra-cabeça como escritora foi muito desafiador, mas muito, assim,
reconfortante pra mim, uma conquista que eu fiquei muito feliz de realizar, assim. Tu tem contato com algumas dessas pessoas até hoje? Tu tens Sim, contato? até hoje eu falo com elas. Inclusive, elas queriam que eu colocasse o nome delas real no livro. Elas não se importavam com... Não, pode colocar o meu nome real e tal. Daí eu falei, não, ó, não dá, porque, por exemplo, cita aí assassinato, cita questões muito graves que podem dar um problema sério, assim, né? Daí eu falei, não, infelizmente eu preciso mudar os nomes pra preservar a imagem delas e também preservar os outros envolvidos, né? Mas até hoje converso com elas, tenho um carinho enorme. Que legal. Meninas, vocês sabem quem vocês são, então... A gente falava fora do ar, né? A gente aqui em Canela tem um trabalho sendo realizado brilhante por voluntários, capitaneado pela doutora Simone Chalela também, entre outras pessoas, que é a Casa Vitória. Em breve eu quero colocar vocês num bate-papo também, porque eu acho que isso é muito interessante. O tempo passa rápido, o Thiago tá me dizendo aqui que a gente já tem mais 2 minutinhos. E antes da gente encerrar esse primeiro de muitos, né, Fernanda? Porque o assunto flui. Eu queria que tu me contasse um pouquinho o teu outro lado escritora, porque tu também escreve contos mais... assustadores? Sim. Conta um pouquinho sobre isso. Então, eu costumo dizer que o Amadas é o terror real, né? Sim. Que é, na minha opinião, o mais assustador. Mas também tem o terror fictício. Eu sempre gostei muito do gênero terror, né? Daí, meu mestrado... Quem que é a tua referência? Desculpa te interromper. Quem que é a tua referência do gênero de terror? Porque a maioria das pessoas, claramente, do clichê do Stephen King, né? Ai, adoro, gente. Eu chamo ele de Stephen Rey. Stephen King eu traduzo pra Stephen Rey. Mas o que as pessoas não sabem é que grandes escritores brasileiros... Machado escreveu um conto fantástico de terror, então a gente pode falar sobre isso mais outro dia. Vários escritores que não foram conhecidos pelo terror aqui no Brasil escreveram terror. Então minha dissertação de mestrado foi sobre literatura de terror. E eu participei de várias antologias, né, de terror, o melhor do terror nacional, né, que foi... Recebi menção honrosa no Premier Best. E estou sendo organizadora também de mais 2 antologias. Que legal. E fora isso, só pra gente encerrar, tu, além de escritora, tu tem outras coisas que tu faz. Conta um pouquinho o que mais a Fernanda faz além de escrever. Claro, além de escrever, eu sou professora de oficinas e cursos literários. Vou dar uma oficina com a Editora Primavera sobre não ficção para as pessoas aprenderem a escrever histórias reais do jeito, né, que está escrito em Amadas. Eu faço revisão, cursos de gramática também, né, oficinas aí para quem quer melhorar português, para quem quer escrever melhor. E nas horas vagas, eu toco harpa celta, estou tentando tocar. Meu Deus do céu. Mas eu tô falhando miseravelmente, mas a gente tenta. Adoro comida japonesa e tenho 5 gatos, sou casada e tenho 5 gatos. Tu também é testemunha de felina, assim, tipo, eu tenho 3, a louca, né? Dos gatos. Eles vão aparecendo, né? Tipo um esquema de pirâmide, tu sabe, né? Isso, Gato vai aparecendo, a gente... quem criar um, cria 2, quem cria 2, cria 3, né? Eles vão aparecendo. O último, né, minha esposa falou assim, pelo amor de Deus, vamos pegar... Eu falei assim, não, mas veja bem, olha a carinha. Daí os outros já receberam ele bem, nos escolheu, aquela coisa toda. Aqui, ó, vai deixar na rua? Não vai deixar na rua. Então, o projeto de Ser a Louca dos Gatos tá super, assim... Super em dia. Super em dia, tem 5, né, ainda... Assim, louca eu já sou, gato eu já tenho, então... Então tá no caminho. Exato. Fernanda, cara, eu quero te agradecer. Quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, teu Instagram, né? Isso, podem me procurar em Bright Escritora, tudo junto, Bright Escritora. Ou Fernanda Bright, né? No meu pessoal também tem algumas coisinhas, mas a parte de escrita aí eu tô concentrando mais no Instagram Bright Escritora aí, que vai estar... Não sei, se marca em algum lugar. Querida, muito obrigado por esse papo. Eu espero que o primeiro de muitos aí. Eu quero fazer algumas coisas legais, a gente quer fazer aqui na Clube e com certeza a gente conta contigo. Muito obrigada, agradeço demais a participação, poder conversar com vocês. Tenho muito orgulho agora minha cidade, né? Isso aí. Posso falar com amor. E bem-vinda. De todos os projetos. Obrigada mesmo. Estamos muito felizes e já temos amigos queridos por aqui. Cada vez mais a gente se apaixona mais pelas cidades aí, tanto Gramado quanto Canela. Muito obrigado, bom dia pra ti. Um ótimo dia. Vai daí, Braulio Ricardo, até uma próxima. Valeu, tchau, tchau. Grande Jornal Regional. Entrevista.